Graça e paz a todos que realmente têm comunhão com o Senhor Jesus Cristo e que serve ao único Deus, Criador dos céus, da terra e do mar. E que é fundado nos fundamentos dos verdadeiros apóstolos. Edificado ou edificada, essa é a igreja. Você que é evangélica ou evangélico, que faz parte dessa religião há pouco tempo ou há muito tempo, a mensagem é para você. Por quê? Porque aquele que é trigo continuará sendo trigo, o que é joio continuará sendo joio. Mas se o trigo se misturou com o joio, não ficará, mas será separado para a honra e glória de Deus. Então, saiba o que é a religião evangélica que se levantou em 1500 e que o Deus Criador dos céus, da terra e do mar não precisaria, em 1500, levantar alguém para protestar ou se usurpar a ser o filho dele. Porque isso ele já fez no passado, há 2000 anos atrás. Levantou homens verdadeiros que não se usurparam a ser Cristo, mas serviram a uma nação e apacentaram um povo, dando um exemplo para todas as gerações. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, para que você tenha conhecimento de toda a verdade e para que você saiba aonde você está realmente e o que você está ouvindo e buscando e com quem você está tendo comunhão. Veja Romanos capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 32. Que você seja liberto ou liberta, em nome de Jesus, da prisão evangélica. E diz aqui, estando cheio de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a verdade de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém? Essa carta Paulo escreveu para a igreja romana, para todos aqueles que realmente estavam praticando essas obras. E todos que estavam também convivendo, tendo comunhão com os que praticam. Então, nesse versículo 29 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Essa é a igreja evangélica que levantou-se em 1500. O primeiro, chamado Lutero e outros, eles faziam parte desse contexto porque, como diz aqui, cheios de inveja, cheios de avareza, cobiça e malignidade. Então, quando Lutero se levantou, estava com isso no seu coração. Ele vivia ao lado do Papa e teve inveja do Papa. Cresceu o olho no que o Papa fazia e tinha, e também cheio de maldade. E aí
resolveu fazer guerra contra a igreja apostólica. No versículo 30 ainda diz: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. É o que mais tem nesses templos evangélicos. A igreja que você vai, se você olhar ao seu redor, e os irmãozinhos e as irmãzinhas não passam realmente pela prova. Por quê? Porque eles praticam todos esses males. Então, no 31 diz: são nécios, são infiéis nos contratos, sem afeição natural, eles são irreconciliáveis, sem misericórdia, não têm piedade. Os quais, conhecendo a verdade de Deus, carregam, conhecem, mas rejeitam e aborrecem, que são dignos de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, você já meditou nesse texto alguma vez na sua vida? O seu pastor já ensinou a você de forma correta? Mas como ele pode ensinar ou falar desse texto se ele, em cima do altar, com a corja dele, faz parte desse contexto, desse texto todo? Seu pastor, pode ser um prostituto, adúltero, avarento, ladrão, ele pode ser um homicida, ele pode ser um mentiroso, ele pode ser infiel, ele é aborrecedor de Deus, prevaricador, isso é o mais eles são em cima do altar. Como eles podem falar da verdade de Deus? Por isso que eles discursam aquilo que aprendem numa faculdade ou com outro que é igual a ele, porque são demônios transformados em pastores de Cristo. Mas eu quero dizer a você, em pastores de piedade, em anjinhos de luz. Mas eu quero dizer a você que no 32 diz: os quais, conhecendo a verdade de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem. Ah, mas eu não vou para a igreja. Essa é a conversa do mentiroso, viu? Porque não tem como você estar no meio de uma aglomeração de pessoas há anos, fazendo parte dessa grande farsa imundícia, e você não se sujar. Então não adianta você dizer: ah, mas fulana é prostituta lá na igreja, eu sei que fulana é prostituta e vive com a Bíblia e tal, mas fulana adultera, trai o marido, como é o comentário das irmãzinhas quando termina o culto de Satanás, né? Aí talvez você diga: não, mas eu não tenho nada a ver não, né? Mas essa não é a igreja, esses não são os servos do Senhor, entendeu? Então você tem a ver e você não pode compactuar, nem conviver, nem falar com esses tipos de pessoas. Isso é a lei do Senhor Jesus. Então eu não posso ter comunhão. Uma coisa é o mundo, outra coisa é a igreja de Deus, viu? Então você quer conviver do mesmo jeito que você sempre conviveu no mundo? Não. A partir do momento que se lança a mão do que é de Deus, é para honrar, é para glorificar, é para zelar e para respeitar. Para ser fiel e para renunciar às coisas mundanas e às imundícias da carne e do espírito. Mas se você está vendo e consentindo lá dentro anos e anos, dando risada, se alegrando com essa irmãzinha adúltera, como é que você não é? Aí depois você chega e faz aquele comentário: ah, mas tem uma irmã na igreja que traiu o marido, papapá, mas assim. Olha, eu quero dizer que essa igreja, essas obras são diabólicas. Então,
pare para analisar, examine direitinho e faça uma comparação da igreja que Cristo levantou e que Cristo apacentou, e todos que foram levantados, todos eles realmente fizeram a diferença e foram repreendidos, por exemplo. Então, a gente, depois que se torna nova criatura, não pode mais conviver com a imundícia, porque aonde tem sujeira, se você estiver perto, vai se sujar. Então não adianta você dizer, mas eu estou lá na igreja, problema de fulano, mas é fulano, não é obrigado a ser não. Não, isso aí é cogitação, ditado antigo, diabólico, entendeu? A carne é fraca, diz a palavra do Senhor, e não tem como você não cair. Então é por isso que realmente existe o mal, porque se aquele que é do bem se junta com o mal, ele vai cair. Então por isso que nós, quando nascemos como criança, nós até os 12 anos de idade, estamos ali separados do mal. Mas depois começamos a nos juntar com o mal, a conhecer o mal. Então por isso que nós praticamos também o mal. Então Cristo veio para isso, para que nós nascemos de novo, tornando-nos criança, mas longe do mal. Por isso que eu digo a você, a igreja evangélica que surgiu em 1500 é satânica, diabólica. Então, saiba que a igreja evangélica que você faz parte, seja ela qual for, que tem muitos títulos e muitos nomes que Satanás deu para roubar, CNPJ, eu quero dizer agora, escute o que é a igreja evangélica que você faz parte, viu? Saiba, conheça essa verdade, porque essa verdade não saiu da boca de nenhum homem, mas da boca do Espírito Santo. E é para você que está usando o que é de Deus e fazendo parte dessa imundícia. Porque para poder lançar mão do que é de Deus, tem que se limpar. Para poder lançar mão do que é de Deus, tem que honrar. E você não poderia lançar mão do que é de Deus sem Deus consentir. Então, largue mão do que é de Deus e comece a crer num Cristo verdadeiro, num pastor que não precisa de templo de tijolo e de multidões para realmente salvar e para realmente adorar a Ele. Mas Ele precisa de um verdadeiro adorador na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, com o seu coração em espírito e verdade, você adorará o Senhor. Então, o que significa igreja evangélica? Luterana, Calvino, que surgiu em 1500. Significa essa igreja. Qual o nome que o Senhor dá a essa igreja? É uma igreja invejosa, uma igreja cheia de iniquidade, é uma igreja prostituta, é uma igreja maliciosa, é uma igreja avarenta, a igreja evangélica. A igreja evangélica é cheia de maldade, a igreja evangélica é cheia de inveja, tem homicídio, contenda, tem enganos, malignidades, são murmuradores todos que estão lá, murmuram, detratores, essa igreja é detratora, essa igreja é aborrecedora de Deus, essa igreja é injuriadores, é uma igreja evangélica soberba, presunçosa essa igreja evangélica, inventora de males. Essa igreja evangélica, elas são desobedientes aos pais e às mães, elas são nécias, são infiéis nos contratos, elas não têm afeição natural, são irreconciliáveis, sem misericórdia são essas igrejas evangélicas, as quais, conhecendo a verdade de Deus, que são dignos todos que fazem parte de morte, os que tais coisas praticam e não somente as fazem, mas também consentem aos que praticam. Então essa é a igreja evangélica, viu? A igreja evangélica, eu vou repetir de novo para que você realmente saiba o que é a igreja evangélica. Murmuradora, detratora, aborrecedora de Deus, prostituta, maliciosa, avarenta, a igreja evangélica, cheia de maldade. A igreja evangélica é cheia de inveja, homicídio, contenda, enganos. Ela engana, ela é maligna, a igreja evangélica, murmuradora.
A igreja evangélica, presunçosas, inventoras de males, desobedientes aos pais e às mães. Igreja evangélica é nécia, é infiel nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. São sem misericórdia quando mexe no que eles mais amam, 10% do seu salário, seus cegos e cegas. Mas não fique com raiva, não. Receba a exortação do Espírito Santo que está voltando. Receba e se liberte, porque aquele que é de Deus não ficará junto da imundícia. Aleluia! Glórias ao Deus Criador dos céus. Então, quando mexe nos 10% daquilo que eles mais amam e vivem roubando no altar, aí eles praticam todos esses males aqui. Amém? Como praticou com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio combatendo e destruindo o pasto de todos aqueles ladrões que se chamavam pastores. Aleluia.